Bolsonaro joga damas e o Congresso, deputados, senadores e os ministros do Supremo jogam xadrez. É sobre isso que quero falar. Antes, inscreva-se no canal, dê o like, comente os vídeos. Quando essa expressão, né, um joga dama e outro joga xadrez, por que essa expressão é utilizada? O jogo de damas é um jogo menos complexo e o jogo de xadrez é um jogo mais complexo. Se você procurar, eu fiz essa procurar na internet, o jogo de damas tem, sei lá, 500 bilhões de movimentos. Só que todos eles já foram antecipados computacionalmente. Todos, né? Então, um computador é capaz hoje de ganhar de um ser humano em todo e qualquer jogo de damas. Só que isso não se aplica ao xadrez. Com relação ao xadrez, não se tem, inclusive, um cálculo. O que dizem? As possibilidades do jogo de damas, elas são do tamanho dos grãos de areia, né, dos oceanos, é o que se diz, né? Só que as possibilidades do jogo de xadrez, elas são maiores, quantitativamente falando, do que o número de átomos no universo. Tá? Então, é basicamente isso que você vai encontrar na internet. Então, computacionalmente, Kasparov perdeu lá atrás para o Deep Blue da IBM. Ele perdeu, ele ganhou um jogo, perdeu 2 e empatou 2. Então aí foi a derrota para um computador. Mas computacionalmente não é possível esgotar todas as possibilidades do jogo de xadrez. Na verdade, quando a gente pensa jogo de tabuleiro, vale sempre recorrer ao jogo da velha. O jogo da velha você só consegue ganhar de uma criança numa tenra idade, até uma certa idade lá. Porque a partir de um determinado momento, todo mundo sabe todas as combinações do jogo da velha, ele sempre vai dar empate. Tá? Então por quê? Porque o jogo da velha é simples, né? Tem poucas possibilidades, então rapidamente todo mundo se dá conta de como chegar ao empate. E aí um bloqueia o outro e nunca consegue fazer velha. Pois bem, jogo de damas e xadrez, se todos, né, conseguissem antecipar todas as jogadas, sempre daria empate. Tanto é que nos grandes mestres o jogo de xadrez dá muito empate entre os grandes mestres. O jogo de dama, aí é que vai dar mais empate ainda. Então, o jogo de dama é menos complexo. O Bolsonaro joga na política, mentalmente, um jogo menos complexo. O Bolsonaro é alguém despreparado para a presidência. Nós sabemos disso. Um deputado de baixo clero, um deputado de um nível muito baixo, despreparado, tudo que ele sabe aprendeu entre aspas, quer dizer, ele tomou conhecimento de orelhada, não lê nada, não se debruça sobre um documento, nada disso. Então é alguém desqualificado para a presidência da República. Como chegou lá é um outro assunto, mas é alguém desqualificado para a presidência da República. A presidência da República é algo complexo. O presidente é o árbitro maior dos conflitos mais importantes do país, conflitos políticos, né? E aí ele tem que enfrentar deputados e senadores que jogam xadrez. Tá? Rodrigo Maia joga xadrez, Arthur Maia joga xadrez, vários líderes lá do Centrão jogam xadrez. Tá? São pessoas que têm uma visão de mundo muito complexa, uma visão da política muito complexa. Renan Alcolumbre joga xadrez, ambos jogam xadrez. Né? Eles estão imaginando vários movimentos e um jogo de médio e longo prazo. Bolsonaro não, ele viu as peças na frente, agora eu vou comer essas peças. Né? Bom, mas e aí? Se a defesa ficar desguarnecida? O xadrez é um jogo... eu joguei muito xadrez. Né? Você tem lá, você tem que conquistar o centro. Depois de conquistar o centro, você não pode ter desguarnecido isso, aquilo. E por aí vai. Tem uma estratégia gigante. Os tipos de abertura, o desenvolvimento do jogo. Damas não é assim. O jogo de damas não é assim. Então, a mentalidade, a cabeça tacanha de Bolsonaro, né, quando ele vai se confrontar, quando ele faz as coisas e tem que se confrontar com as raposas políticas da Câmara e do Senado, dá vontade de rir. Né? O que eu vislumbro agora? Tem esse conflito imenso, manifestação do dia 15, né? As pseudoanálises dizem isso é prova de que a democracia está em decadência no Brasil. Não é prova nada disso. O que o Congresso vai fazer? O Congresso
Congresso talvez aceite. O Bolsonaro não quer que o Congresso aceite o veto dele, do orçamento impositivo lá. Então o Congresso diz, tudo bem, não vamos entrar em conflito com ele nessa não. Isso é o jogo de xadrez. Ele quis comer essas peças, deixa, porque ele vai ficar desguarnecido. Aí o Congresso pega e diz, bom, agora, o que mais aí teve, né, de importante para o Bolsonaro que ele mandou, mas que não tem tanta visibilidade? Vamos fazer tramitar lentamente, vamos aprovar com maior lentidão. Então, esse é o jogo. Né? Vê o negócio da carteirinha de estudantes da Uni. Existe hoje uma proximidade muito grande do PCdoB com o DEM. Orlando Silva se aproximou muito de Rodrigo Maia. Esse movimento até de Flávio Dino, movimento recente, Flávio Dino caminhou na direção do PT e depois voltou e foi para a direção de Luciano Huck. Isso tem a ver com essa proximidade do PCdoB com o DEM. A carteirinha de estudante entra aí. A carteirinha de estudante é importante para o financiamento da Uni. E aí foi apresentado uma medida provisória, né, para a carteira de estudante gratuita, eletrônica. Então o governo Bolsonaro ia fazer o quê? Esvaziar uma maneira de financiamento da Uni que é importante para o PCdoB. Só que como o PCdoB está muito próximo agora do DEM e essa aliança Orlando Silva, Rodrigo Maia, o que o Rodrigo Maia fez? Engavetou a medida provisória, ela caducou, a carteirinha de estudante não foi aprovada. E aí continua sendo necessário para fazer a carteira de estudante da Uni, pagar a Uni, e isso atende ao PCdoB. Olha o jogo de xadrez. Democrático. Se a democracia tivesse acabando no Brasil, o governo Bolsonaro teria imposto a carteira de estudante eletrônica e teria esvaziado um caminho, né, de militância política e de financiamento do PCdoB. Não conseguiu fazer isso. O poder de Bolsonaro foi controlado pelo Congresso, foi controlado por uma aliança PCdoB-DEM junto ao presidente da Câmara, que é do DEM. Então estou dando um exemplo concreto do que é jogar xadrez. E o que é jogar damas? Vamos acabar com a Uni! Vamos tirar a carteirinha de estudante, vamos apresentar. Não é assim que se faz, Bolsonaro. Aprende. Larga de ser trouxa. Entendeu? É isso. Isso é que é jogar damas. É uma visão um pouco complexa, né, do jogo político. O jogo político é contínuo, tem vai e volta, tem interações, todo mundo se conversa, tem recados, tem declarações públicas que não necessariamente estão na direção da real intenção de quem deu a declaração pública. Nada disso passa pela cabeça de Bolsonaro. Ele, como as pessoas dizem, é uma espécie de tiozão do Zap, é um cara de boteco, jogador de sinuca, que fica falando baixaria sobre as mulheres, ao passo que aquelas figuras que estão lá na Câmara e no Senado, que disputaram inúmeras eleições, presidiram. Para alguém ser presidente de uma comissão, para ser relator de uma comissão, né, Bolsonaro diz, eu nunca fui ninguém importante em nenhuma comissão. Por quê? Para ser importante, tem que fazer política, tem um aprendizado relevante ali. Um aprendizado que se leva para a vida. Para ser presidente da Câmara, tem um aprendizado que se leva para a vida. Você vai dizer, então, para ser presidente da República, também. Sim, não tem a menor dúvida. E também tem sorte. Às vezes pode ter mais sorte do que aprendizado. Você estava no lugar certo, na hora certa, e aconteceu. Bolsonaro, todos sabemos, a elite política sabe, grande parte de nossa elite empresarial também sabe, não vai falar de público, Bolsonaro é absolutamente desqualificado para ser presidente da República. E por isso, é nisso que eu estou dizendo, Bolsonaro joga damas e os congressistas jogam xadrez. É exatamente isso, alguém desqualificado inteiramente para ser presidente e desqualificado inteiramente para fazer negociações políticas que são sutis e que têm impacto no longo prazo. Bolsonaro já tem muitos problemas e pode ser que os problemas dele piorem muito, justamente por isso, por ele não entender da estratégia do jogo político. Alguns analistas não estão olhando, alguns comentaristas do cenário político não estão olhando a política como um jogo de xadrez, acham que é um jogo de porrinha.
super simples, que ninguém vê o que está na mão, ou mesmo dominó, que você esconde as pedras. Em política não tem pedra escondida, não tem carta escondida, todo mundo sabe as armas um dos outros. Pode estimar erradamente, aqui e acolá, tomar decisões erradas, mas é tudo público. Tá? Então fiquem de olho, passem a ver a política assim. Bolsonaro jogando damas, congressistas, os líderes do Congresso, de deputados e senadores jogando xadrez. Um grande abraço, inscreva-se no canal, dê o like, comente o vídeo. Um forte abraço.